Oi, turminha, voltando aqui agora para nossa aula de história. Nós estamos aprendendo um pouquinho história sobre as grandes navegações portuguesas e espanholas, né? Pois é, vou dar um pulinho um pouco no conteúdo e vou adiantar lá para depois que os portugueses chegaram no Brasil e fizeram o processo de colonização. O que aconteceu no processo de colonização? Como nós já conversamos, os índios foram escravizados para poder extrair os minerais do Brasil para serem enviados para o rei de Portugal, né? Pois bem, quem gosta de ser escravo? Ninguém. Os índios muito menos. O que aconteceu então? Eles se reuniram em um tratado, um combinado, podendo se dizer desse jeito para vocês entenderem melhor, chamado de Confederação dos Tamoios. Tamoios por quê? Porque Tamoios era o nome de um povo indígena que habitava o Brasil naquela época. Vamos entender um pouquinho mais? Olha só, essa imagem aqui que a gente tem, ela está no centro da cidade, lá na praia de Peroígue. Foi um monumento erguido simbolizando o Tratado da Paz de Peroígue, que nós vamos observar e entender agora. Com a chegada dos portugueses em terras brasileiras, os povos que aqui viviam e que os portugueses deram o nome de índios, como nós já vimos, entraram em diversos conflitos em função da proteção de suas terras. Ou seja, os portugueses chegaram aqui e queriam dominar, e os índios não queriam deixar. Muitos deles foram escravizados pelos europeus para extrair os minérios, como eu acabei de falar para vocês. Olhem a imagem aí. Um dos responsáveis pela capitania de São Vicente, chamado Brás Cuba, e seu amigo João Ramalho, eles eram a favor da escravidão dos índios. E o que eles fizeram? Eles se juntaram em uma liderança portugueses e espanhóis para poder travar batalhas contra os índios, para impor a força física deles e continuar escravizando os índios. Só que muitos índios, liderados por Tupinambá, Cunhambebe, o cacique Pindobuçu e vários outros, estabeleceram então uma confederação, chamada Confederação dos Tamoios, que representou um dos combates mais sangrentos daquela época, galera, para vocês terem uma ideia. O que fortaleceu ainda mais a presença da coroa portuguesa no Brasil. Por quê? Porque que eles mandaram mais gente de lá para poder combater os índios, brigar com os índios, guerrear com os índios, para poder continuar fazendo com que os índios fossem submissos às ordens dos portugueses, tá bom? Aí o que aconteceu? A Confederação do Tamoio representou o conflito de uma resistência indígena, o que é uma grande contingência de índio que existia naquela época, se reuniu, fez um tratado para poder tentar combater a opressão dos portugueses, tá bom? Essa confederação ocorreu entre os anos de 1554 e 1567, entre os índios tupiniquins, aimorés e termiminós, desculpem, no período denominado Brasil Colônia, na área que compreendia desde o litoral norte paulista, onde nós estamos aqui, até o litoral sul fluminense, no Rio de Janeiro, Bertioga e Cabo Frio. Tá legal? Olhem a imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela tá esboçando bem como que acontecia. Bem não, tá ilustrando como que deve ter sido a imagem daquela época. O que aconteceu então? A guerra estava sangrenta, os índios estavam sendo massacrados, e o padre José de Anchieta, ele era um catequista que veio de Portugal para o Brasil, se apaixonou pelo nosso país e não queria ver tanto derramamento de sangue. Então ele chamou os índios de um lado, chamou os portugueses de outro, e tentou estabelecer um acordo, o qual foi firmado em 1563, chamado a Paz de Peroígue. Era um acordo de cessar trégua, cessar fogo, cessar guerra, cessar tudo. Era para poder pôr fim ao conflito, porque estava massacrando muito os povos indígenas, certo? Não. O que aconteceu foi que, após o tratado, os índios voltaram cada um para sua tribo, dissiparam, foi cada um para o seu território, desses locais que eu falei para vocês, do litoral norte paulista até o sul fluminense, e
poucos povos que foram restando nos poucos lugares foram sendo massacrados pelos portugueses que estavam naqueles locais. Ou seja, o povo indígena continuou sendo massacrado, a guerra continuou, o tratado não teve valia porque os portugueses não honraram com o tratado de paz, tá bom? Então, em Ubatuba, no dia 14 de setembro, nós comemoramos a Paz de Peroígue, que foi o primeiro tratado em território brasileiro. Era um feriado para ser comemorado em âmbito nacional, porque foi o primeiro tratado e foi um marco de acordos históricos, só que não honrados em nosso país. E isso, infelizmente, a gente continua vendo até hoje, né? Tratados não honrados e não honrados, mas paciência. Em 2017, os índios das 3 tribos de Ubatuba que ainda existem se reuniram e fizeram um protesto, alegando que a Paz de Peroígue foi uma traição por parte dos portugueses, né, galera? Como falou o líder Marcos Tupã, de 47 anos, da aldeia Boa Vista. Olha só o que ele falou. Os povos indígenas da época, na verdade, perderam com essa paz todo o seu território. Ou seja, eles continuaram sendo massacrados, os povos portugueses continuaram dominando o território deles e eles foram tomando cada vez menos espaço. Tanto que temos apenas 3 tribos indígenas aqui no nosso município e que não recebem a assistência necessária para a preservação cultural e de espécie mesmo, infelizmente. Graças ao nosso poder público, municipal, estadual, federal, mas isso é um assunto para uma outra conversa, né? Mas existe um certo reconhecimento. Em homenagem às revoltas da resistência indígena, muitas ruas, avenidas, praças no país receberam o nome desses personagens históricos, tal qual a rodovia dos Tamoios, que nós conhecemos bem, não é mesmo? Quem vai para Caraguatatuba, quem vai para São Paulo pela estrada de Caraguatatuba, sabe que aquela estrada é chamada de rodovia dos Tamoios, certo? Era a região predominantemente habitada pelos indígenas. Beleza, pessoal? Olha só um exemplo aí da nossa rodovia dos Tamoios, como que é hoje. Imagina como era antigamente. E para encerrar a nossa atividade de hoje, após copiar o título Confederação dos Tamoios e a Paz de Peroígue, eu quero que vocês façam um quadro exatamente igual a esse, essa tabelinha aí. E o que vocês vão fazer nessa tabelinha, pessoal? Vocês vão fazer, de um lado, vocês vão fazer uma lista com os personagens envolvidos no conflito, que estão presentes nesse texto que eu passei para vocês. E vai estar disponível para vocês também no grupo, tá bom? E na segunda coluna, vocês vão falar onde ouviu falar desse personagem. Então, eu preenchi a primeira linha para dar de exemplo para vocês. Tribo Tamoios. Onde eu já ouvi falar tribo Tamoios? Eu sei que a tribo Tamoios é o nome dado ao trecho de serra que liga Caraguatatuba a São José dos Campos. Mas eu não sei nenhum nome. Alguém aí na sua casa, alguém conhecido de vocês, sabe. Se não sabe, pesquisa na internet, procura saber, investiga e eu quero que vocês elenquem aí para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes, pelo menos, desses nomes que está no texto. Coloque o nome na primeira coluna e coloca onde você ouviu falar. Que homenagem foi feita para esta pessoa? Combinadinho? Capricha, faz bonitinho, tira uma foto e manda para mim. E eu aguardo vocês na próxima aula, galerinha.